Como vocês já estão cansados de me ouvir falando, eu sou um grande aficionado por realidade virtual. Como eu vi alguém falando nas redes sociais um tempo atrás, esqueço o nome do cara, queria poder dar crédito a ele. Mas alguém falou que o VR é o videogame 2.0 e eu concordo completamente com isso. Em tempos em que a indústria convencional de games está sempre entregando as mesmas coisas, as mesmas franquias já cansadas, os mesmos jogos cheios de caça-níqueis e coisas do tipo. Tem muitas práticas da indústria mainstream dos videogames que eu não concordo, e o VR, por enquanto, tá bem distante desse tipo de coisa. Primariamente porque quem tá mais produzindo para a realidade virtual são empresas independentes, com menor orçamento, com times menores, e esse tipo de coisa, a gente já viu isso várias vezes, tende a resultar produtos feitos com um certo esmero. Talvez não rivalize com, né, a aparência e o escopo de alguns outros projetos do videogame mainstream, com milhões de dólares no orçamento, mas existe um charme indie no VR, é melhor do que eu vejo sendo oferecido pelas empresas tradicionais na maior parte do tempo. Então, por causa disso, eu sou um grande entusiasta e eu gosto de compartilhar vídeos jogando esses jogos em realidade virtual, primariamente jogos de tiro, em combate massivo, né, com a galera, jogando, metendo tiro, veículos, mapas gigantescos, cooperação no rádio, aquela coisa do jogo mais tático, você não está só correndo e disparando, você tem que comunicar com os seus colegas de time. Uma coisa mais puxada pro Battlefield, que é um jogo que eu adoro. Tem um jogo em realidade virtual, o Forefront, que ele é efetivamente o Battlefield de realidade virtual. Ele é fantástico, ele se tornou o meu jogo favorito desde que, aliás, antes de lançar, porque eu joguei o beta desse jogo. Eu recebo convite para beta de várias empresas e tal, e frequentemente eu não tenho o foco para sentar e falar, não, vou aqui experimentar o beta desse jogo. E nesse caso, foi um dos raros casos em que eu me dei ao trabalho de entrar no Discord, pedir a chave pro desenvolvedor, fazer toda aquela gambiarra para poder jogar o beta, jogar o jogo um pouquinho antes da hora. Eu fiz esse vídeo em que aparece o jogo em cima e eu embaixo. Eu acho que é uma forma muito convincente de mostrar pra galera que não entende como é que funciona, né, a realidade virtual. Ajuda essa galera a ter uma noção do que está acontecendo do lado de fora. Eu sei que as animações, né, a forma como a gente se movimenta em realidade virtual já deixa implícito que tem algo diferente das mecânicas usuais de gameplay que a gente vê em jogos convencionais. Vou dar um exemplo simples aqui. Eu acho que muita gente nunca parou para pensar isso, mas a forma como você recarrega armas num jogo convencional é bem próxima de um Quick Time Event, no sentido de que você aperta um botão e depois você vê a ação sendo executada de forma bem sucedida, todas as vezes uma animaçãozinha que não está mais no seu controle. Quando eu estou falando em controle, tá aqui, ó. Quando eu estou jogando um jogo convencional e eu quero recarregar a minha arma, eu só aperto aqui, ó. E aí eu vejo uma animaçãozinha, o jogo meio que tira um pouco do meu controle daquele momento, e eu vejo uma ação sendo desempenhada como uma animação que eu engatilhei apertando esse botão. Quando eu jogo uma granada, é muito parecido, eu só aperto um botão. Tudo que eu estou fazendo, eu só estou apertando botões. Uma vez que você começa a jogar desempenhando ações físicas que representam uma forma mais, né, mais próximo do que seria na vida real fazer aquelas ações, o jogo, ele pega um outro vibe, tá entendendo? É difícil explicar, como Morfeu falou em Matrix, parafraseando, né, a frase clássica, não dá pra te contar o que é realidade virtual, você tem que experimentar. E esses vídeos, eles são um péssimo substituto para experimentar a realidade virtual, porque eles são vídeos verticais, na palma da sua mão, perde aquela profundidade do 3D, perde aquela coisa de você, eu viro o pescoço para cá, eu vejo o mundo do jogo daqui ainda. Eu viro o pescoço para cá, eu tô ainda dentro do mundo do jogo. Eu olho para cima, olho para baixo, olho para trás, eu ouço o som vindo exatamente de onde ele deveria estar vindo, se estivesse acontecendo no mundo real. Então tudo isso realmente faz o seu cérebro sentir que tá lá, e essa imersão é mais poderosa do que a falta por exemplo, de uma alta contagem de polígonos ou de uma textura que não tem aquela resolução 8K que eu vejo num PS5. Porque um jogo de PS5 agora é só uma imagem muito bonita naquele retângulo lá longe, tá entendendo? Se eu olho pra cá, eu tô na minha casa. Se eu olho pra cá, eu tô vendo o sofá. Então, a realidade virtual, ela ainda há muito chão
pra trilhar, mas eu acho legal. A gente tá no momento Super Nintendo, digamos assim. O salto do Nintendinho pro Super Nintendo é onde a gente tá na realidade virtual nesse exato momento. E nesse vídeo, ele furou um pouco a bolha, eu recebi muito mais comentário do que geralmente eu tô acostumado a receber quando eu falo de realidade virtual, o que me deixa muito feliz porque é mais gente interessada nessa tecnologia, mais gente que tem interesse de experimentar, mais gente pra aparecer nos campos de batalhas virtuais lá do Forefront pra gente dar tiro na cara. Então é só vantagens. E por isso eu queria usar essa oportunidade para responder algumas das dúvidas que a galera fez aqui, porque teve dúvida muito pertinente. Gente que é bem de fora da bolha, aparentemente viu que isso é possível, esse tipo de jogo, de gameplay é possível. Então eu recebi algumas perguntas muito interessantes aqui. O André Guedes perguntou o seguinte: depois de um tempo não dá perturbação mental por tanta imersão? Nas primeiras vezes, sim. A primeira vez que eu passei muito tempo imerso em realidade virtual, coisa tipo 1h30 ou por aí. Vale aqui um parênteses. Uma das coisas legais do VR é porque ele fundamentalmente não se... Ele não é um tipo de coisa que você vai estar querendo fazer por horas e horas e horas e horas como você faria com videogame. É aquela coisa de entrou, joguei com a galera, curti, saí e segui o meu dia. Então isso acaba sendo, ironicamente, uma vantagem do VR. Você não passa tanto tempo assim, mas na primeira vez que eu experimentei esse tipo de gameplay, eu passei muito mais tempo do que é recomendado, passei muitas horas lá dentro. E quando você tira o visor, é estranho ter passado tanto tempo com o seu cérebro recebendo a informação de, ó, aqui esse é o seu mundo, é aqui que você tá. Quando você tira e você nota que tá em casa, é uma experiência chocante. Uma coisa que eu relatei nas minhas primeiras experiências prolongadas, eu bati no microfone, você notou, né? Vamos fingir que isso não aconteceu. Nas minhas primeiras experiências prolongadas de uso de VR, eu notei que quando eu me aproximava de algum objeto, era como se o meu cérebro preenchesse o contorno daquele objeto da mesma maneira que a maioria de jogos faz. Quando você aproxima a mão de um objeto e o jogo comunica que aquele objeto está, você está dentro do espaço em que você pode interagir com aquele objeto, né? A mão chegou perto bastante daquele ponto. O objeto, na maioria de jogos, essa é uma linguagem comum do design de jogos de realidade virtual. Ele fica iluminado, com um leve contorno. Então, na minha primeira experiência de passar, 3 horas direto na realidade virtual, eu sentia que, eu ia pegar um copo d'água e me parecia que o copo estava iluminado de alguma forma, ou o que era mais estranho ainda, em outros aparelhos de realidade virtual, como o PlayStation VR, né, do meu PlayStation 4, acontecia às vezes um momento de recalibração em que o mundo inteiro do jogo ele dava um salto pro lado de 1 milímetro, era perceptível, distraía um pouco, não acontece em aparelhos mais modernos, mas no PSVR acontecia bastante. Então acabou acontecendo uma vez, que eu passei tanto tempo jogando lá no PlayStation VR, que o mundo real parecia dar um certo salto de 1 milímetro pro lado para reajustar. Muito bizarro. Esse tipo de alucinação é bem observado quando você passa muito tempo assim na realidade virtual, nas primeiras experiências. Eu, após jogar o PSVR é de 2015, eu acho, né? Também 10 anos depois. E isso nunca mais acontece comigo. É uma experiência muito surreal, mas aparentemente totalmente sem nenhum tipo de sequela, me parece, e que não acontece quando você tem mais experiência com a tecnologia. O Juninho Ruindade Pura perguntou qual VR e qual jogo. Eu usei MetaQuest 3 e dá muita tontura depois que para. O motion sickness, ou cinetose em bom português, é um problema real da realidade virtual e talvez o principal problema. Quando o seu cérebro está recebendo informação visual sobre o movimento do seu corpo que não é corroborado pela instrumentação biológica que você tem aqui entre as suas orelhas, que indica que a sua cabeça está assim, que está assado, está de cabeça baixa, está olhando para baixo, tem todo um aparato muito sofisticado dentro dos seus ouvidos para te dar uma noção de equilíbrio e de posição do seu corpo relativo ao chão. Quando você está experimentando informação visual que não bate com o que o seu ouvido está experimentando, dependendo da intensidade, e isso varia bastante de pessoa para pessoa, mas algumas pessoas têm um efeito forte de náusea, de enjoo, que pode perdurar até bastante tempo após interromper a sessão. Eu tenho isso, ironicamente, com muitos jogos assim, de tela 2D mesmo, como por exemplo Left 4 Dead. Left 4 Dead tem uma mecânica de movimento tão rápida que se eu só observar um gameplay de Left 4 Dead por 3, 4 minutos, no máximo, eu tô vomitando já. Então, cinetose é algo que afeta muita gente. VR tem um potencial maior de causa da cinetose, porque é uma experiência que a maioria das pessoas nunca experimentou antes, mas é possível se condicionar a esse estímulo sem nenhum efeito adverso. Algumas pessoas podem jogar de cara sem nunca experimentar isso, porque varia bastante de pessoa para pessoa. O conselho que eu e a comunidade dá para pessoas que são afetadas por motion sickness é limitar a sua exposição a alguns minutos. Joga 5 minutinhos, amanhã joga outros 7, amanhã tenta 10, vai tentando para 12, depois 15, e sempre pare o jogo imediatamente a qualquer sinal de desconforto. Porque se você continua jogando após aquilo, o que acontece quando você está muito eufórico de jogar um jogo de tiro em realidade virtual pela primeira vez, coisa que você sonhou a vida inteira, eu continuei jogando
após essa náusea inicial e eu me senti muito mais desconfortável depois, fiquei bem enjoado. Então, nunca faça isso. Se você sentir um pequeno enjoo, para ali no momento, se despede da galera, caso esteja jogando um jogo multiplayer, tenta de novo no dia seguinte, e no dia seguinte, e no dia seguinte, e daqui a pouco você está jogando por horas, como é o que a gente costuma fazer quando a gente entra num time bem bacana desses jogos de tiro em primeira pessoa. Como você faz para não ter enjoo com esse tipo de movimento, ou você nunca teve esse problema? Eu tentei algumas alternativas durante tanto tempo e não consegui me acostumar 100%. Como eu falei, exposição limitada, jogando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e aí aos poucos você vai desenvolvendo uma tolerância maior ao estímulo de realidade virtual. Eu ainda não conheci alguém que comprou o aparelho e tentou se expor dessa maneira, que acabou vendendo, acabou tendo tanto desconforto que desistiu da parada. É importante lembrar também que os jogos são descritos pela própria Meta como tendo 3 níveis distintos de conforto. Então os jogos mais confortáveis são os que menos causam esse efeito, são jogos em que o seu corpo virtual dentro do jogo está estacionário, parado em um ponto só, e você está interagindo com o mundo ao seu redor. Então jogos como Job Simulator ou Beat Saber, que é um campeão de vendas de realidade virtual, é o Super Mario World da realidade virtual. Esses jogos têm uma tendência menor a causar esse tipo de efeito adverso no jogador, porque o seu ponto de vista está estacionário. São jogos em que você está andando pelo universo virtual que causam esse efeito. Eu, felizmente, eu vou te falar, se eu não conseguisse jogar esses jogos, eu ia ficar muito frustrado, porque pra mim é o videogame 2.0, mano. Eu só me importo com o jogo em realidade virtual hoje em dia. O André perguntou, não entendi como você ativa o andar e correr no game, com os analógicos. O Quest, o 3S, que é o que você me vê jogando nesses vídeos, ele tem uma capacidade limitada de ambientar, né, o espaço onde você está relativo ao seu movimento. Então, se você dá alguns passos para frente, isso corresponde com alguns passos para frente do seu bonequinho no jogo. Isso é um pouco limitado, então você não pode estar andando tipo 100 metros, tem uma hora em que há uma desincronia maior de quanto espaço você percorre no mundo real e quanto espaço o seu bonequinho está andando no mundo da realidade virtual. Mas dentro dos confins assim, de um espaço fechado de um apartamento, por exemplo, você consegue tranquilamente se movimentar naquele espaço. Eu tenho alguns vídeos em que eu mostro isso, porque é mais natural. Como eu geralmente falo, o gameplay de um jogo como esse, ele se aproxima mais de um paintball ou de um airsoft de jogar videogames. Eu tô te falando, mano, hoje eu vejo a presunção dos jogadores de computador que ficam, mouse e teclado é a melhor forma. Não, mano, pra mim isso aqui não tem nada a ver com combate, com recarregar, com puxar o ferrolho, com levantar a mira, com abaixar a arma assim pra dar uma olhada, tá entendendo? Com ativar o paraquedas, puxando os ganchos aqui do paraquedas, jogar a granada, puxando a granada do peito, puxando o pino e jogando, tá entendendo? Ou jogando assim baixinho com a mão dessa forma. A mecânica das ações que você precisa executar na realidade virtual, é difícil explicar isso, mas ela realmente, ela bate naquela chavinha de dopamina, assim, quando eu levanto a arma e levanto aqui pro olho, igual eu falei com a arma de verdade, e aí eu quero ver direitinho assim a mira, eu faço assim, em vez de, né, no controle é tipo... Só um sniper lá dentro agora. And you too, buddy. You're going down too. Sniper, desceu lá. Outro lado do caminhão aqui, ó. Matei. Valeu, Vibe, tô atrás de você, tô com um health pack aqui. Vai, mas recua um pouco. Health pack aqui, ó. Nossa, tô com de cara aqui. Tomei. Onde? Atrás. Tomei. Atrás de mim. Última bala! Última fucking bala! Três pessoas ali no... Caralho, tá uma bagunça do cacete. Vibe, tô chegando, aguenta aí. Levanta. Bora guardar o alfa aqui, tá uma bagunça. Tem muita gente na barraca do Bravo. Do Bravo, beleza. Yo, Sharp Pants, some health packs. Pegou, buddy. Foi disso, Oh, you know that. Light up Bravo, yes. Tinha um bico. Whoa, transport coming in. Yep, I see him. You motherfucker, yes! Nossa, Não é, tipo... 10 pessoas aí. Medic chegando. Não. Ele tá armado. Alpha, né? Alpha. Converge alpha. Léo, tô contigo. Se prepara, levanta. Alpha. Nossa senhora. Puta merda. Valeu! Yes! Let's play. I felt that one. I fucking felt that one. You felt it up your ass, fucker? I did! It was great! Shit! Yo, ammo! Oh, yes! Thank you, sir. I'll trade you this. There you go. Move out. Bye, Julie. Oh, damn! Oh, shit! Oh, wow, that was great! Como eu falei,
alguns jogos oferecem uma experiência tão foda que eu ainda me presto a jogar jogo desse jeito, mas eu não tenho mais tesão de jogar esse tipo de jogo. A verdade é essa. Alguém perguntou, como você faz pra gravar? Já vem com essa ferramenta no VR? Sim. Você aperta o botão do meta, que é o botão de menu principal do jogo, segura por um instante, e aí aperta o gatilho. É uma ação bem próxima de quando a gente tira print de celular, por exemplo. Então é efetivamente isso. Dá pra tirar print usando essa mesma combinação, mas você não segura ao mesmo tempo. Você só dá um toque nos dois e ele tira um print, que é uma coisa que eu faço muito infrequentemente. Eu tiro print. Eu gosto mais de gravar o gameplay pra mostrar pra vocês como é que é lá dentro, porque eu gosto de poder compartilhar com vocês. Tem muita gente que não poderia ver como é que funciona essas coisas sem alguém compartilhar esse tipo de coisa. Então, quando eu não tinha VR ainda, eu gostava de ver esse tipo de vídeo, então é por isso que eu trago esse tipo de coisa pra vocês. Se você gosta, por favor, deixa o joinha, não te custa nada e ajuda pra caramba aqui. Alguém falou, que tesão de recarregar toda hora, hein, doido? Porque realmente, esses pequenos movimentos que você faz pra engajar com os objetos, eles satisfazem muito. E também tem a questão tática, né, que eu gosto de ficar recarregando pra não ser pego com as calças abaixadas, quando você chega lá no combate, você tá correndo pra cima da porrada sem perceber que você tá com, tipo, 9 balas no carregador. Aí, no arma automática, você esvazia isso tudo rápido, os caras têm 30 balas no carregador cada um, você se lascou. Então é por isso que eu fico recarregando com frequência. Tanto por uma questão tática, tanto quanto porque é muito satisfatório. Essas ações que você faz no jogo, justamente isso que torna o jogo mais divertido. O Fabiano perguntou o seguinte, dúvida sincera, você joga em pé ou sentado? Teve alguma estranheza por conta do movimento de andar no começo? Eu jogo de tiro, que é primariamente o que eu jogo nesse negócio. Eu tenho que jogar em pé. Eu conheço gente que joga sentado. Eu fico enjoado imediatamente se eu jogo um jogo que envolve movimento físico no mundo real e eu não tô em pé. Então, essa é a minha... Tô com soluço. Essa é a minha limitação. O Batman Noel pergunta o seguinte, que técnica você utiliza para se manter no lugar enquanto joga? Tem vezes que eu começo em um canto da sala e quando me dou conta, atravessei ela toda me movimentando. E de vez em quando dando uns socos na parede por engano. Isso é clássico. Daí você tira o quão imersivo o negócio é. Você esquece que na verdade tem uma parede na sua frente, mas o mundo do jogo tá aberto na sua frente. Você totalmente esquece, brother. Você esquece. Imagina quão poderosa é a ilusão. Tem um monte de vídeos de gente se acidentando jogando VR, porque eles legitimamente esqueceram que o mundo real onde eles estão não é aquele mundo que eles estão vendo, mesmo com a contagem mais baixa de polígono, mesmo com as texturas em resolução mais baixa do que você veria num jogo de PS5. Esse é o poder da imersão do negócio. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você tem alguma dúvida que eu nunca respondi aqui, sinta-se à vontade aí nos comentários para postá-la. E aí, gente, eu vou ficando por aqui, encontro vocês no campo de batalha, espero ver os comentários dos brothers, ó, o Lampião, Renan, Marcel, tem tanta gente que você fica esbarrando todo dia. Quando eu logo no Forefront, tem alguns brothers que já esperam. Quando eu vejo que eles estão na lista lá de jogadores, eu fico, que maravilha. Porque tem aquela coisa de reconhecimento, de esbarrar com um amigo no boteco, tá entendendo? É a versão cyberpunk futurista que eu imaginava quando eu era criança, tá ligado? A versão Matrix disso. Às vezes a gente pacificou uma região lá que tava lotada de inimigo, metralhou todo mundo. E aí quando a galera dos squads que estavam cercando aquela posição se encontram, que você vê, Renan, tu nem sabia que você tava aqui, brother, como é que tá? Tem aquele momento de esbarrar com um amigo no shopping, olha, eu cresci jogando joguinho online, tá? O meu primeiro jogo online na vida ou foi Quake ou foi Diablo, que foram ao redor da mesma época, na discadona, de madrugada, pulso único. Eu cresci jogando jogos assim, né? De jogos cooperativos, jogos de combate na internet, com o time e aquela coisa. E nada que eu experimentei antes. Eu tive o PSVR, né? Comprei aquele jogo lá, o Firewall Zero Hour, alguma coisa. Era um jogo chamado Firewall Zero Hour ou alguma coisa assim, que vinha com o riflezinho de plástico pra você jogar e tal. Eu experimentei tudo que a realidade virtual tem pra oferecer nesse tipo de coisa. E esse jogo, Forefront, é realmente... Podia ter só isso no console. E pra mim, pessoalmente, já teria valido a pena. Quem é a galera que compra o PlayStation pra jogar só FIFA e, sei lá, e COD, por exemplo? E são felizões e não ficam brigando na internet sobre qual brinquedo é melhor e comparando o gráfico. Não, mas a versão de PC é assim, a versão do Xbox é assim, a versão do PlayStation é assim, a versão do Switch é assim. Tá entendendo? VR é só diversão, cara. É isso, vou ficando por aqui. Coloquem mais as dúvidas que vocês têm sobre a tecnologia, sobre os jogos, sobre o aparelho especificamente. E é isso, gente. Até a próxima.